Olá, turma. Vamos dando sequência ao nosso assunto. Então, lembrando, né, pessoal, que nós estávamos estudando as reações de adição, que ela tem essa conformação aqui, dois reagentes, um único produto. Você vai adicionar um reagente, um substrato inorgânico no substrato orgânico, tá? A gente viu todas essas situações aqui na aula anterior. E agora, pessoal, nós vamos ver um caso especial aqui de reações de adição em que ocorre a hidrogenação, tá? Pela quebra de alguns compostos cíclicos que são instáveis. Então vejam a situação aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Por serem hidrocarbonetos cíclicos saturados, os ângulos internos entre os átomos de carbono não permitem a máxima distância com os elétrons compartilhados, que é aqueles 109 graus, né, 28 segundos da geometria tetraédrica, que o carbono ele tem, né, turma, essa tendência de formar, se ele faz 4 ligações simples, de formar uma geometria tetraédrica. Nesse caso aqui, né, ângulos inferiores a 109 graus, eles vão ser o quê? Eles não vão ser estáveis o suficiente. Então, no ciclo, num hidrocarboneto cíclico, se eu tenho ângulos inferiores a esses 109 graus aí, ele se torna extremamente instável, então ele pode ser rompido. E é o caso aí de compostos carbônicos que têm um ciclo com 3 átomos de carbono e com 4 átomos de carbono, tá? Então, isso faz com que ocorra uma tensão e o ciclo seja rompido, possibilitando assim a hidrogenação. Aqui ele vai trazer mais informação, veja, esse é um caso especial da reação da adição, porque não há presença da ligação pi na molécula. Então, anteriormente a gente viu que a adição ela ocorria justamente na ligação pi, por ser a ligação menos estável, né, ou mais instável, e ali que ocorria, né, a quebra da ligação e a entrada desses compostos. A gente só viu hidrogenação até agora. Então, a hidrogenação ocorre pela quebra da ligação do ciclo, que possibilita a adição de hidrogênio. Entretanto, o rompimento da ligação do ciclo só é possível em ciclanos menos estáveis, como o ciclopropano, que tem 3 átomos de carbono, e o ciclobutano, aquilo que eu tinha dito. A instabilidade desses compostos é consequência direta da tensão angular do anel. Então, essa tensão angular é em referência àquilo que eu disse da angulação. Tá? Bom, pessoal, então vejam aqui, ó. Vamos colocar os hidrogênios aqui nessa. Vai ocorrer a quebra aqui do ciclo instável, então uma temperatura nem tão alta, né, 120 graus Celsius, na presença de níquel, e quando ocorre essa quebra aqui, tem hidrogênio suficiente, os hidrogênios vão entrar cada um nessa valência e vai abrir o ciclo, tá? Mesma coisa aqui, ó, angulação do ciclopropano aí inferior a 109 graus, 90 graus, né, o ângulo entre as nuvens eletrônicas, então vai ocorrer essa tensão, vai ocorrer essa quebra e vai entrar o hidrogênio. Só que, claro, né, nessa situação aqui, pelo ângulo ser um pouquinho maior, você vai precisar de uma temperatura um pouco maior, mas o mesmo catalisador, que é o catalisador de níquel. Né? E daí vai abrir, vai quebrar isso aqui. Esse composto aqui, ó, esse aqui vai ficar o CH3, vai entrar um hidrogênio aqui, e nesse composto aqui vai entrar outro átomo de hidrogênio. Tudo bem? Agora a gente parte para a halogenação. Veja, turma, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Hidrogenação entrava hidrogênio. Hidrogenação entrava hidrogênio. Halogenação vai entrar halogênio. Se vocês lembrarem lá, halogênios são os elementos da família 7A da tabela periódica, da coluna 17. Tá? Então, nessa situação aqui, nós temos o bromo. Tá? Vai ocorrer a quebra do bromo e a entrada na ligação π. Olha lá. Ó. Mesma coisa da aula anterior. Tudo bem? Só que essa reação ela vai ocorrer com a presença do tetracloreto de carbono, né? Aqui, ó, nos alcinos, que tem tripla ligação, então tem a parcial e a total, né?
Então, primeiramente vai entrar o cloro, vai ocorrer a quebra, formando aquele chamado dialeto vicinal, tudo bem? Então quebrou uma ligação, ficou a dupla, e aqui vai quebrar outra ligação e vai entrar os átomos de cloro, tudo bem? A total, né, eu nem vou perder muito tempo explicando isso, porque na aula anterior eu já falei sobre essa situação. Nós temos a quebra das duas ligações, então cada ligação libera duas valências, duas ligações π quebradas vão liberar 4 valências, a gente vai precisar de 4 átomos de cloro, né? Se a gente esconder esse 2 aqui, você tem 2 átomos de cloro, mas se aparecesse 2, 2 vezes 2, são 4 átomos aqui, a gente vai ter essa representação. Beleza, pessoal? Então, turma, assim, né? Nos alcadienos conjugados, igual hidrogenação, pessoal. Quando tem, né, reagente em excesso, vai quebrar as ligações π do alcadieno e vai entrar os bromos lá. Ó. Tá? Entrou os bromos. Então, nós temos 4 átomos de bromo aqui. Cada valência π quebrada forma 2 valências na cadeia, né? E esses bromos aqui vão ser quebrados. Os 4 bromos, cada um vai entrar aqui em um átomo de carbono. Com o reagente em falta, vai acontecer aquele fenômeno que eu falei para vocês. Pode quebrar essas ligações quando tem duplas alternadas, assim, né? Dupla, simples, dupla. Então vai quebrar. Essas valências aqui dos carbonos do meio podem, por causa da atração eletrostática aí dos elétrons e da tentativa de estabilidade, formar a ligação dupla aqui no meio e ficar a valência de cada extremidade, né? Formando isso aqui. Então quebrou as 4 valências, as valências do meio pela proximidade se ligaram, tá? E as da extremidade aqui, tudo bem? Anel benzênico, deixa eu mostrar para vocês, né, uma informação aqui, ó. Sob condições muito extremas de temperatura, pressão e com a presença de um catalisador adequado, é possível a adição dos halogênios, cloro e bromo no anel benzênico. Quando o anel benzênico apresenta uma cadeia lateral insaturada, a adição ocorre preferencialmente na quebra da ligação π presente no grupo ligante. Tá? Então, nesse caso aqui, né, nós temos o anel benzênico, então alta pressão, alta temperatura, presença de luz ultravioleta. O benzeno é uma substância muito estável, justamente por causa daquele fato, né, de ocorrer o fenômeno de ressonância, tá? Então, ocorre o fenômeno de ressonância aqui, não sei se vocês lembram que eu expliquei isso em sala, essas duplas ligações, as ligações π, elas alternam, né? Por isso que é representada aquela bolinha no ciclo do anel benzênico, tá? Então, vejam aqui, pessoal, né? A gente precisou de 6 átomos de cloro, é 3Cl2, ou ele pode ser representado assim, 3 mols de gás cloro, cada, né, quebra de ligação π aqui, vai formar uma valência para onde vai entrar esses 6 átomos de cloro aqui, formando esse composto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexa, cloro, ciclo, hexano, BHC, tá? Pessoal, antes de ir para a hidroalogenação, eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo sobre a margarina, sobre a hidrogenação, tá? Então, eu vou passar esse vídeo. Aí, se der, a gente volta para a hidroalogenação, tudo bem? Tá aqui, ó. Então, ó, ingrediente principal na maioria das margarinas e também na composição de muitos alimentos industrializados, a gordura trans é potencialmente perigosa à saúde. Leia o texto, entenda porque o uso de margarina, por exemplo, pode aumentar sua chance de ataque cardíaco. Então, tem um texto aqui, né? Acho que está na apostila de vocês, se não me falha a memória. Mas vamos ler esse texto aqui sobre gordura trans. Margarina pode aumentar sua chance de ter ataque cardíaco. Um estudo publicado no British Medical Journal pode ajudar tudo o que se sabe sobre dieta. Segundo os cientistas, não é um regime à base de gordura saturada que provoca diabetes e problemas cardíacos, e sim um recheado de gordura trans.
A gordura saturada é encontrada em queijos e carne, como bacon e na manteiga. Já a trans pode ser dividida em dois tipos. A primeira é a natural, que fica armazenada no estômago de animais, e a segunda é industrial, produzida a partir do óleo de óleos vegetais líquidos, que são transformados em gorduras sólidas com adição de hidrogênio. Esta geralmente é adicionada na margarina ou em salgadinhos industrializados. De acordo com a pesquisa, o consumo de gorduras trans está associado a um aumento de 30% do risco de uma pessoa ter ataque cardíaco. Os cientistas também descobriram que as pessoas que mantêm uma dieta rica em gordura trans têm 18% mais chances de morrer dos efeitos de uma doença cardíaca. Vai e vem das dietas. O estudo desbancou uma ideia aceita por vários médicos e nutricionistas. Ele revelou que as gorduras saturadas não estão associadas a doenças cardíacas, derrame, diabetes ou morte precoce. A Associação Americana de Cardiologia e o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos declarou guerra contra as gorduras saturadas no início da década de 60. O alerta institucional era baseado nas pesquisas da Ansel Keys, professor da Universidade de Minnesota. O pesquisador descobriu uma relação entre a gordura saturada e a mortalidade em 7 países: Japão, Holanda, Estados Unidos, Iugoslávia, Grécia, Finlândia e Itália. No mesmo ano, Case foi capa da revista Time e editou um novo regime para os americanos. Segundo o professor, os cidadãos deveriam cortar as gorduras saturadas de suas dietas de 40% para 15%, para evitar o aumento das taxas de colesterol no sangue. Vários médicos começaram a dizer para seus pacientes que era mais saudável comer margarina do que manteiga, porém, aparentemente, o vilão aqui é a margarina. Ela é um dos alimentos que mais possui gorduras do tipo trans. Bom, né, então tá aí essas informações sobre a dieta de gorduras trans, ó. Roscas, margarinas, ketchup, pipoca, essas pipocas, não a pipoca em grão, mas essas pipocas industrializadas, né? Os fast food, sorvetes, é isso aí, tá?